Mês de março, mês das mulheres, e a gente está aqui em São Paulo, na Casa dos Sentidos, esse lugar cheio de inspiração que faz com que a gente se sinta acolhido, e é por isso que a gente escolheu Conversas com Propósito, fazer nesse lugar muito especial. Gente, e hoje eu estou então com a Fabiana, diretora de marketing e produtos da Romanel, uma mulher assim, de fibra, mãe de 3 meninos, arteiros, casada, empreendedora, que faz muita coisa. Eu vou pedir então, Fábio, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito na tua agenda poder dar um espacinho para nós. Vou pedir que tu te apresente e depois a gente vai bater um papo bem bacana. E eu estou de Romanel. Olha que coisa melhor. Bom, Helena, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. É bom a gente sair um pouquinho, né, nesse dia a dia e falar um pouco. Bom, o que eu posso dizer é que eu sou diretora de marketing, estou diretora de marketing, trabalho na Romanel já há 22 anos. Me formei em administração, depois moda, então aí eu tenho um caminho no mundo feminino bastante forte. Sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo aquilo que eu faço. E junto com a questão profissional, eu também levo a maternidade muito a sério. Então eu falo assim que eu faço um pouco do impossível, que é conciliar, né, toda essa função profissional com a função de mãe, que é muito importante para mim também. Legal. Fábio, como é que é trabalhar numa empresa familiar, faz parte da segunda geração, trabalha com teu pai, com os teus primos? Me conta um pouco da tua entrada no negócio e como é que vocês hoje estão lidando. Bom, que nem eu falei, eu já estou lá há 22 anos, 23 anos agora vai fazer. Quando eu comecei na Romanel, Helena, na verdade, eu queria um estágio, eu queria ficar 6 meses, porque eu estava louca para ter alguma experiência, e aí eu consegui cavar esse estágio. Só que eu simplesmente fiquei apaixonada pelo negócio, foi isso que aconteceu. E durante esse meu estágio na Romanel, eu também estava fazendo uma pós-graduação em moda. Então as coisas foram meio que acontecendo, sabe? Quando eu entrei lá, eu não imaginei que eu fosse ficar o tempo que eu fiquei. Eu passei A vida toda. Eu passei por vários departamentos. Eu comecei na área de exportação, na verdade, com uma área bem burocrática, porque eu achava que eu ia para esse lado mais internacional. E aí, lá mesmo, eu fui me encontrando um pouco com esse meu lado feminino. Porque quando você se depara com a criação das joias, né? Você vê tudo que você faz na vida das mulheres com esse produto, isso é muito encantador. Isso eu lá jovem, com meus 20 e poucos anos, eu já comecei a enxergar um pouco que eu tinha um futuro lá na Romanel. Então, foi tudo muito orgânico. Não foi nada proposital, não foi nada assim, nossa, eu vou... Ou teu pai disse, tem que ir. Nunca me obrigaram. Aliás, era o contrário. Fábio, vai fazer aquilo que você quer, né? Eu entrei num momento delicado da empresa, que foi quando a gente se transformou em borboleta, que eu falo que foi quando o logo mudou, porque houve uma mudança societária na Romanel. Então, eu entrei nesse momento, acho que foi muito importante ter entrado nesse momento também. Mas eu falo que a Romanel me transformou como pessoa. Então, todo dia eu sou transformada pela Romanel, pelo propósito, por aquilo que eu aprendi, que eu cresci, que eu evoluí como pessoa. Então, não foi algo, não, você entrou lá porque você é filha. Eu, no começo, nem gostava de falar isso, né? E a gente sempre, eu agradeço muito, tanto ao meu tio quanto ao meu pai, que nunca fizeram distinção nenhuma. Lá dentro, a gente entrou, eu entrei, e desde o começo eu segui o caminho natural de uma carreira numa empresa profissional, como deve ser. Então, comecei estagiária, depois eu virei auxiliar, assistente, fui virar analista, coordenadora, e nesse caminho todo meu, nessa trajetória, também me especializando. Então, sempre para fora, fazendo cursos de marketing, a moda no paralelo, para poder trazer isso. E aí sim, claro, que com a maturidade, você começa a entender que aquilo também é teu, que aquilo também tem um legado. Porque se você conversasse com a Fabiana de 20 anos, ela ia falar, não fala que eu sou da família. Eu tô aqui por mérito meu. Hoje, faz tão parte da minha vida que eu acho importante contar, sabe? E como que vocês, né, trabalham a governança na Romanel, uma empresa já super robusta, madura, com vocês sócios dentro do negócio, lidando no dia a dia? Tem sócios também que não estão? Eu acho muito legal a forma como a gente trabalha na Romanel, e isso é mérito dos fundadores, porque a gente nunca foi visto lá como familiar. Então, acho que a nossa governança começou primeiro pela forma como a gente sempre foi tratado, que é igual a todo mundo. Que eu acho que é assim que faz dar certo, porque, na verdade, eu estou lá como profissional. Acontece que eu também sou acionista.
mas você tem que estar fazendo uma função numa empresa por conta da sua competência profissional. E isso é algo que está nas nossas regras lá, né? É muito legal. Quando você consegue ter um familiar que tenha competência para estar no negócio, é maravilhoso. Mas o que não pode existir, isso a gente tem muito claro na governança, é porque eu sou filho, eu vou para a empresa. Não. Isso é uma coisa que eu acredito que para o futuro a gente vai seguir muito essa linha de ter muito claro o que é familiar, o que é sociedade e o que é executivo. Né? São três coisas bastante diferentes. E vocês trabalham isso, é bem bacana. Queria te perguntar o seguinte, tu falou que teve a mudança, né, do logo da Romanel, que hoje é a borboleta, que é assim, que onde a gente olha a borboletinha, a gente sabe, ali tem joia da Romanel. Como é que foi essa mudança? O que significa a borboleta? E falando daqui a pouquinho também, estou pensando na próxima pergunta, que é a questão do mês da mulher com a borboleta. Mas vamos agora falar nessa questão do logo, né? Esse logo novo, o logo da borboleta, da joia que vem com a borboleta. Como é que foi essa criação? Esse logo, na verdade, ele surgiu, ele nem é tão novo, é que agora a gente está muito explícito com ele. Ele veio em 2002, na época que a empresa cindiu. E o que aconteceu? A gente precisava fazer uma mudança de comunicação, né? Naquela época, a gente usava muito o azul e o R. E aí, quando teve essa mudança, na época, né, os fundadores pensaram, gente, como é que a gente vai representar para o mercado aquilo que a gente é, a nossa missão, o nosso propósito, que é um propósito de transformação de vidas. Tanto para quem revende, para quem distribui, mas também para quem trabalha na empresa. Nós temos inúmeras histórias de transformação de vida. E aí a borboleta é esse símbolo, né, de metamorfose, de transformação. E para mim é tão intrínseco isso com o Romanel, porque eu vejo borboleta, eu já vejo o Romanel, porque de fato a gente transforma a vida. O que eu falo, Helena, é o seguinte, as joias, elas são apenas um instrumento para transformar a vida das pessoas. Então, claro, a gente tem, né, a gente fabrica a melhor joia folheada, mas o nosso grande propósito é a transformação de vida das mulheres. É isso que nos enche, é isso que nos motiva e dia a dia. E isso que eu queria conectar, né? A questão das consultoras. Como é que vocês trabalham? Porque a gente vê que as consultoras, muitas ali, vender a Romanel é o trabalho delas. Mulheres que se separaram e não tinham, né, a sua renda, outras que daqui a pouco ficaram viúvas, ou outras que já são de Romanel, mesmo que não, nem casadas ainda são. Mas como é que vocês lidam com essa mulher que vende a Romanel e que se entrega de corpo e alma? Olha, aí entra o nosso papel, né, dos nossos distribuidores, das lojas Romanel, porque a Romanel, além de fabricar joias, ela também tem um DNA muito forte de relacionamento. Então, quando você fala de mulher e você fala dessa questão de transformação, não tem como você fazer isso sem ter um relacionamento muito forte. Então, essa mulher ela é muito bem acolhida. Se ela vai numa loja Romanel, ela vai ter gente, de verdade, é quase às vezes como psicólogo, as vendedoras, os gerentes, o próprio distribuidor, ele trabalha muito essa questão do relacionamento e acolhimento, que tem tudo a ver com o nosso DNA. Nós temos um DNA de uma empresa muito humana. Então, a gente passa isso para essa consultora, a gente oferece treinamentos para que ela... Porque, às vezes, ela começa revendendo, assim, ela se separou, por exemplo. E aí, ela precisa de uma renda extra para poder manter a sua vida, né? E ela começa como uma renda extra, mas aquilo vai tão bem que acaba virando o próprio negócio. Então, muda. Então, a gente tem vários casos de mulheres que pagaram, por exemplo, faculdade dos seus filhos com a revenda da Romanel, ou mulheres que mudaram a sua autoestima. Por exemplo, teve uma que com a venda das joias conseguiu fazer uma cirurgia bariátrica e outras plásticas, porque isso para ela era muito importante. Então, quando eu falo da transformação e das histórias que a gente tem, é incrível. Se eu te falar que eu tenho uma consultora que é cega... Conta essa história. Como é que uma consultora cega que vende joia? Ela vende pelo tato. E vende muito. Então, a gente tem muitas histórias Brasil afora, porque eu também tenho orgulho de falar que a Romanel atinge mulheres do Brasil inteiro. Por exemplo, lá no Amazonas, a gente tem histórias nas lojas de que elas pegam o barquinho daquelas cidades bem distantes para poder ir na loja da Romanel, se abastecer e revender lá na sua cidade, quase que na floresta. Então, são muitas histórias que a gente tem de realmente, assim, e isso, quando tanto a equipe, e eu falo da equipe como um todo, fábrica, quando a gente recebe, isso é quase como se fosse uma gasolina, sabe? Quase como se fosse, não, estamos nos abastecendo para fazer melhor. De histórias. De histórias. E essa conexão, né? Então, hoje, assim, por mais que a gente esteja distante, a rede social ela acabou unindo todo mundo. Então, a gente acaba compartilhando muito essas histórias e tendo esse contato
Com a loja, que é fundamental, a loja da Romanel, o trabalho que é feito lá, de relacionamento, de treinamento, que eu falo até de psicóloga, porque tem muito isso. Às vezes ela vai, eu vou na loja da Romanel tomar um cafezinho, porque eu tive um problema. Vou contar. Vou contar, e vai lá e é recebida super bem. Então, e isso em todos os estados. E o que eu acho legal, Helena, é que em cada estado tem uma pitada regional. Então, a Romanel, muito provavelmente, se você vai no Nordeste, a forma da gente trabalhar é diferente que no Sudeste. Porque a gente respeita muito essa regionalidade, entendeu? Eu acho que isso também acaba sendo algo que a mulher local, ela se sente... Porque não é uma marca que vem, né, com uma coisa pronta e que eu vou fazer daquele jeito para todo mundo. Não, eu vou entender como você é mulher, o que você precisa para eu poder te entregar aquilo. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito bem também. E como que vocês coletam essa necessidade da consultora para poder estar entregando para ela não só o produto para que ela possa vender, mas para ser esse parceiro? Porque eu conheço várias consultoras e elas têm essa lealdade com vocês que a gente não vê com outras marcas que elas da Romanel podem estar vendendo também, ou enfim, né, outras marcas de produto de beleza, enfim, elas com vocês é uma lealdade, ficam anos e aquilo faz parte da vida, elas brigam se não for Romanel. Exato. Acho que em primeiro lugar a credibilidade do produto, tá? Porque elas estão lá para ter a sua lucratividade, para mudar a sua vida, então assim, elas têm que confiar que a Romanel é um produto extremamente de qualidade, é o que é um dos nossos pilares também, a qualidade junto com o relacionamento. Então, esses dois pilares, qualidade e relacionamento, é o que faz com que essa consultora fique tão leal. Porque ela está trabalhando, né, com um produto extremamente durável, né, pelo preço que ela consegue revender, e uma marca que acolhe ela, né, que dá treinamento, que conversa, que faz festas, que é muito importante de reconhecimento. Essa mulher, geralmente, ela é carente do reconhecimento. Então, o fato dela subir no palco e ser reconhecida é algo que tem um valor. E pra gente também tem um valor. Talvez tenha sido a única vez que ela possa ter sido reconhecida na vida. Então, na Festa das Estrelas que a gente fala, a gente reconhece essas mulheres. Pega um avião, tem um hotel. A gente faz também convenção, a gente tem uma convenção nacional. Eu acho legal falar que é a Revoada, em que a gente traz um pouquinho, então eu trago um pouquinho do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste, a gente se encontra numa grande festa, num grande evento, e algumas consultoras têm o privilégio de participar. Então isso fideliza, porque você se sente parte, sabe do quê? De uma família. Elas falam, nossa, eu faço parte da família Romanel. Eu fico até arrepiada de falar, porque é verdade. A gente é como se tivesse uma família muito grande por aí. Todos os seres humanos têm uma necessidade de se sentirem reconhecidos, pertencentes e amados. E quando a gente consegue estar numa empresa que valoriza a nossa entrega, a gente faz isso de uma forma muito mais intensa e o engajamento é maior. Eu acho que quando eu sinto isso nelas, tem muito a ver com essa questão da família que vocês têm trabalhado para construir isso tudo, né? E é tudo o que eu falo é que a gente tem tudo muito autêntico. Não é algo feito assim, vamos trabalhar família porque tá bonito hoje em dia, porque tá na moda. Não, é algo que é nosso. Eu, como marketing, eu sempre falei assim, gente, vamos trabalhar na Romanel aquilo que é verdadeiro. Eu não posso trazer para o mercado uma característica que não é verdade. Agora, essa característica de família, ela é verdadeira. E é por isso que a gente faz bem. Legal. Entrando nessa questão da verdade e da produção, as joias da Romanel, elas são feitas no Brasil. Isso. Né? A questão do ouro é do Brasil, a prata também. Como é que vocês fazem para garantir a questão da saúde? Porque várias joias usam outros metais que são poluentes ou que causam algum tipo de dano para quem usa. Como é que vocês cuidam disso? Isso pra gente é um fator assim, que entra lá no pilar de qualidade e é indiscutível. Não tem nem... A gente não trabalha com nenhum metal tóxico. Então, por exemplo, a gente tem muitas bijuterias que às vezes usam o níquel. Por que usa o níquel, por exemplo? Porque o níquel, ele cobre imperfeições, é muito mais barato que o ouro. A Romanel nunca nem usou níquel, nunca nem vai usar, porque é um metal que causa alergia, é um metal tóxico. A mesma coisa com o cádmio. O cádmio também é um metal que as pessoas desconhecem um pouco, mas está lotado em semijoias. E ele também pode causar diversas doenças. Nós não usamos chumbo. Ou seja, a gente usa materiais que não afetam a saúde. Isso é um dos pilares também nossos. E outra coisa que eu acho importante falar é que, assim, todos os nossos metais, o nosso ouro, ele é certificado. O que significa isso, Helena? Significa que ele tem rastreabilidade. A gente sabe de onde ele vem. A gente sabe, por exemplo, que não vem de um garimpo legal. E isso tudo é mais valor para o nosso produto.
o consumidor sabe exatamente aquilo que ele está comprando, ele tem segurança para saber que é um produto que não está danificando, né, primeiro, a sua saúde e, segundo, está regulamentado dentro das leis, né, de extração. Legal. E a Romanel estava super bem na questão, né, dos ouros, dos folhados, enfim, e aí resolveu trazer a prata. E aí a gente tem aquele jargão que diz, em time que está ganhando não se mexe. E time que está ganhando, acho que a gente tem que mexer, sim, para a gente poder crescer, para a gente poder ter outras perspectivas e outras possibilidades. Como é que foi diversificar, né, num segmento que tem uma concorrência bastante grande? Olha, aí eu vou fazer uma palhaça. O nosso diretor industrial, viu, que o diga. Eu sei. O desafio. Mas, assim, na verdade, era uma oportunidade, né? As pessoas sempre procuraram muito pela prata. A gente já tinha trabalhado com a prata no passado, mas de uma forma muito pequena. E aí a gente resolveu se estruturar dessa vez para trazer a prata que o mercado tem necessidade. Ou às vezes um mercado mais jovem e um mercado de maciço, porque apesar do nosso folhado ser uma qualidade muito boa, ele não é um maciço como é a prata. Então, na prata, a gente traz um produto que acaba tendo uma característica, né, uma modelagem um pouco diferente e uma cor que existe, sim, uma oportunidade de mercado, que a gente não estava atendendo, que é essa cor mais clarinha, porque a gente ainda dá um banho de prata 1000. Então, a nossa prata, ela é realmente muito branquinha, muito bonita de se ver. Tá, eu entendi a questão do processo, mas eu queria entender como que é dentro de uma empresa que já está consolidada com um estilo de produto, fazer o diferente, ter a ideia, correr o risco. Como é que vocês... Como é que foi o processo? Como é que foi foi caótico. Vou ser honesta, eu sou verdadeira. Foi meio caótico, mas o que a gente fez logo de cara? A gente separou os times, né? Então, hoje você tem um time dedicado à prata, mesmo na fábrica. Se você for na fábrica, tem um espaço da prata. Então, a fundição da prata, ela também está separada. Então, você tem que quase como se abrir uma nova empresa. Você utiliza, obviamente, alguns recursos, óbvio, né? A gente acaba... Mas você tem que ter um olhar diferenciado, não tem jeito. Senão, não vai para frente. Isso que tu está trazendo me lembra, assim, a questão da empresa ambidestra, né? As empresas tradicionais que já têm uma metodologia e um produto consolidado e querem trabalhar com metodologia ágil e querem entrar na questão das startups, elas, então, realmente, elas criam uma empresa separada para eu cuidar de um outro jeito, para que depois eu possa entrar, porque a cultura do tradicional, do sempre foi assim, do para que mexer, ela é muito forte. Mas eu vou te falar que a gente trouxe 2 inovações nesse sentido, que está mexendo com a nossa estrutura interna, que eu acho muito bom, porque é quase, você falou certo, é quase como uma startup dentro da Romanel, que foi a prata, que com certeza é um aprendizado, está sendo um aprendizado, é tudo muito diferente, e também agora a gente está com os personalizáveis. Só que qual que foi o pulo do gato do personalizável? Muita gente no mercado faz o personalizável. O que a gente fez? A gente desenvolveu a máquina e a gente conseguiu distribuir isso pelo Brasil. Então, a capilaridade do personalizado que a gente está fazendo hoje é algo que também merece um destaque. Tá, e outra pergunta. Conta uma coisa para nós. Como é que vocês fazem as escolhas das celebridades que vão estar representando a Romanel? Ana Hickman, esse aqui, gente, é da Giovanna Antonelli. Como é que é essa escolha? Porque essas pessoas, elas não estão só usando um produto, elas também representam muito da marca, né? Olha, a gente tem algumas vertentes, tá? Tem a vertente do licenciamento. Então, o licenciamento, ele não é simplesmente assim, vou escolher a fulaninha porque ela está fazendo sucesso. Não, a gente procura ter um relacionamento, entender um pouco das características, dos valores daquela artista para ver se tem um match. Precisa ter um match. E aí a gente começa a fazer um trabalho. Então, o trabalho de licenciamento, que é o trabalho quando a pessoa assina a linha dela, que é o caso da Ana Hickman e da Giovanna Antonelli, é uma relação já de muito tempo. O licenciamento, para mim, ele dá certo quando a gente trabalha com tempo. Agora a gente trouxe um outro licenciado, que é a Disney. Então, porque você vai se conhecendo, vai fazendo essa troca. Então, no caso da Ana, a gente já está com ela há mais de 10 anos. E quando a gente trouxe ela, a gente trouxe porque a gente queria uma pegada de moda. Então, ela trouxe muito esse mundo da moda lá, mais de 12 anos atrás. E aí a gente começou a ver que a gente conseguia trabalhar com ela uma modelagem, um design diferente. Então, quando a gente percebe que tem oportunidade de trazer um design diferente, porque o que acontece? Na revenda, o pessoal vai muito para o tradicional. Uhum. Então, você tem que educar, né? E aí,
essa é uma vertente, que é o licenciamento, que eu digo que é um casamento. Então, como é que começa esse namoro? Geralmente pode começar nas collabs, ou às vezes numa contratação de uma campanha mais pontual, que isso a gente faz muitos estudos e troca muito com a consultor e com o consumidor, para entender quem que eles estão olhando, quem que é relevante, qual é o público que eu quero atender. Então, esse é um trabalho que eu faço dentro do meu departamento, né, junto com muitas pessoas, para entender assim, quem que essa mulher, a nossa mulher se identifica, ou quem que traria algo bacana para fazer essa divulgação. A gente trabalha muito hoje, assim, com as influencers, que nem você falou, mas eu trabalho mais pontual. Então, por exemplo, Dia das Mães, eu vou pegar um grupo de influencers que, obviamente, são mães. Sim. Disney, eu pego influencers que são apaixonadas por Disney, porque aí eu vou estar conversando com o público. Mas esses são trabalhos pontuais, que a gente pode estar mudando mais. O licenciamento, não. O licenciamento já é algo longo, um casamento. É um casamento, isso. Entendi. Fábio, e saindo um pouco dessa questão de mercado e entrando mais para o teu estilo de gestão, como é que tu é como gestora? Como é que tu dá conta de produto, de marketing e da empresa? Eu queria muito que o meu time estivesse aqui para falar. Elas falam que eu sou muito ariana, mas eu acho que eu não concordo muito, porque eu acho que eu não sou mandona. Eu funciono de uma forma muito próxima. Eu acredito muito nisso, né? Numa coisa horizontal, de conversa. Por mais que eu tenha uma energia, às vezes, que domina, eu gosto de ouvir muito. E tá perto, sentar, sabe? Pegar minha cadeira e falar, me conta, me fala o que tá acontecendo. Por exemplo, tô com problema no atendimento. Eu vou responder no Instagram, entro às vezes no Instagram da empresa, as pessoas ficam, esse diretor que você tá respondendo no Instagram. Eu falo, gente, eu quero olhar lá o que tá acontecendo, eu quero sentir. Então, eu acho que a minha gestão é uma gestão muito próxima. Eu tenho essa característica. Talvez eu peco às vezes em organização, por isso que as minhas gerentes, elas são muito organizadas. Então complementa muito, elas são extremamente analíticas, organizadas, porque eu tenho às vezes uma mente que às vezes as pessoas falam, você vai mudar tudo. Eu falo, gente, se o mercado pede para mudar, nós vamos mudar. É melhor a gente mudar do que Exatamente. Comidos pela... Mas eu gosto, assim, eu tenho incentivado muito a ter essa liderança feminina na empresa. Eu acho que é uma coisa que a gente mudou muito nos últimos anos. A gente sempre teve muitas mulheres, Helena, sempre. A Romanel sempre teve muitas mulheres na empresa, mas poucas em cargos de liderança de alto escalão. Vocês estão fazendo um programa para mulheres mais líderes? Sim. Mais mulheres na liderança? Mais mulheres na liderança. A gente está com um programa de liderança feminina, não por conta de nada. Eu acho que até os próprios homens entendem, porque é importante a gente ter esse equilíbrio. Não é nem ter só mulher ou ter só homem, é ter o equilíbrio. Então, a gente está fazendo esse trabalho, e aí entra o trabalho na gestão, de você falar para aquela mulher que é analista, por que você não sonha em ser gerente? Por que teu sonho vai só ter a coordenação? Mas é porque eu tenho filho. Geralmente, a mulher se esbarra muito nessa questão da maternidade, e ela acaba matando o sonho dela profissional. Então, eu acho que eu acabo sendo um exemplo do tipo assim, gente, dá para conciliar. É difícil, não vou te dizer que eu faço sozinho, eu tenho uma rede de apoio grande, mas é importante a gente trazer esse sonho para as mulheres, sabe? Não sonha só na coordenação, sonha em ser diretora, sonha em ser presidente. E é importante quando a gente tem isso dentro de casa, de poder olhar e dizer, olha, aqui é possível, vamos lá, e que legal. Queria voltar na questão que tu estava falando da complementariedade da tua equipe, né? O quanto quando a gente se conhece e sabe dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos, poder juntar numa equipe que eu sou assim e eu sei que isso dá certo para este aspecto. Em compensação, eu não vou conseguir olhar isso. E eu achei muito legal na tua fala essa humildade em poder reconhecer. Isso eu faço bem. Sou eu que vou fazer isso, eu não faço bem. E vou ter alguém que vai me ajudar. Eu acho que não só no trabalho, né, na nossa vida, acho que essa diversidade de perfis ela é importante para que a gente consiga ter uma equipe mais coesa no todo. E eu acho que isso é uma característica da mulher, porque a mulher, ela enxerga para a vulnerabilidade de uma forma muito mais tranquila do que muitas vezes o homem. Sim, o homem não pode chorar, não pode sentir, não pode nada. O homem tem um lado de querer ser o super-homem, e a gente já é meio que o contrário. Então, assim, o que eu falo muito, assim, vamos entender a nossa vulnerabilidade para a gente poder sempre estar focando no lado forte. Então, não adianta eu querer ser tudo. Não vou ser essa gestora maravilhosa, essa diretora. Não, eu tenho meus lados, eu sei bem quais são os meus defeitos, mas as minhas qualidades, eu vou trabalhar muito em cima delas. Isso aí, em cima daquilo. Porque é assim que eu vou trazer resultado. Eu não vou trazer resultado, sendo esse equilíbrio. Não, meu resultado vai estar se eu realmente ficar ainda melhor naquilo que eu sou boa. Eu não sei se tu já leu alguma coisa da psicologia positiva, mas a psicologia positiva traz bem isso, né?
da gente poder focar naquilo que a gente faz bem, porque se eu quiser melhorar naquilo que eu não sou, porque eu sou horrível, inclusive o que eu faço bem, E ainda até com as crianças, fica tudo né? na média. Até com os filhos você tem que fazer isso. Com certeza, isso eu queria te perguntar, como é que é ser mãe dos 3, ser casada, como é que é a Fabiana no dia a dia? Olha, é uma aventura Intensa! Hoje tá um pouco melhor, porque o meu mais novo tá com 8 anos. É outra vida. É outra vida, não tô mais com bebê, então até a questão de viajar, eu gosto muito de viajar. Então, quando eu tava com criança muito pequena, a minha mobilidade, claro, foi um pouco afetada. Agora não. Agora o pessoal já sabe, mamãe viaja muito, então ótimo. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. O que eu acho? É que você falou, eu sou humilde para dizer que eu não dou conta de tudo. Então, eu tenho uma pessoa que está comigo há 10 anos, que me ajuda muito, que eu falo que é a minha anja, e a gente faz essa parceria junto com o meu marido, que também tem aí uma flexibilidade, talvez, que nos ajuda nessa dinâmica. Porque imagina, um faz futebol. Uma coisa que eu facilitei na minha vida foi todos na mesma escola e todos até as 4h30. Tá. Porque é menino, tem muita energia. Nem sei se eu posso estar falando isso, mas os meus têm muita energia. Tem, os meus também. O meu menino, Então, assim, menina é diferente. até 4h30 eles estão na escola. E ponto. E ponto, e o mais velho que tem 13, agora fica até às 6. Porque ele tá no futebol oficial lá da escola, Tá. no time. Então, maravilha. E o que eu coloco? Aí entra os meus segredinhos, tá? Eu não posso estar todos os dias fazendo função, às vezes, que mães que trabalham em casa podem fazer. Mas eu coloco assim, uma vez por semana, eu pego um deles na escola. Então, eles já sabem que é o dia deles. Então, eu vou lá e pego o João. Só um. Só um. Porque esse é um segredo. Quando você tem 3, você precisa ter essa conexão só com um. Então eu faço, hoje é o dia do João. Do João, o que nós vamos fazer hoje? Ai, mamãe, eu quero ir no shopping, quero comer um japonês. Eu vou com ele, faço isso. Aí na outra semana eu pego outro. Então eu sempre escolhi uma semana o dia de um. Então é onde eu tenho essa conexão que eu acho importante. Nos outros dias, às vezes eu tô com os 3, às vezes numa sexta-feira eu pego eles na escola, eu tento fazer esse... eu vou te falar, é um malabarismo. Mas eu dou muito valor. Então, assim, as pessoas sabem, a apresentação de filho na escola pode ser a coisa da Romanel. Eu vou estar na apresentação do meu filho. Já é a tua escolha. Tem algumas coisas que eu não abro mão. A apresentação de Natal é uma delas. Porque é uma vez na vida só. Bom. Uma vez na vida. A gente tem que ter claro, né, quais são os nossos valores, do que eu abro mão e do que eu não abro Exato. mão. E ter mais leveza, porque se tu tem clareza do que tu não abre mão... E aquilo que não deu pra você fazer, porque eu vou te falar, já perdi muito jogo de futebol. E tá tudo bem, foi a avó, foi a tia, que também é muito gostoso. Então é isso, você tá em paz com as suas escolhas. E os seus filhos, hoje eu fico muito orgulhosa, porque outro dia o João fez assim pra mim, meu mais velho. Nossa, mãe, você trabalha, hein? Mas você faz bem, você fala bem, né? Nossa, aquilo me deu um orgulho, que eu falei, ai, que bom, tô dando um bom exemplo, sabe? Que eles têm orgulho dessa mãe poderosa. Fábio, para a gente concluir aqui, eu queria que tu nos contasse qual que é o teu propósito. Nossa conversas com propósito, qual é o teu propósito? Gostoso falar. O meu propósito é um propósito muito similar ao da Romanel. Eu acho que a gente se encontrou nisso. O meu propósito é trazer para as mulheres um pouco dessa visão, um pouco dessa transformação, esse empoderamento. De verdade é o que me faz feliz. Tanto como profissional, né, de trazer essa visibilidade, trazer conhecimento. Gente, vocês podem. Eu não tenho dúvidas, desde pequenininho eu falava isso, né? Que esse é a minha missão de vida. A minha missão de vida é essa, é trazer esse empoderamento para as mulheres. Parabéns, que bom. Obrigada por estar aqui conosco. Querida. Obrigada por ter aberto um espaço para poder estar aqui conosco nessa agenda cheia, com essa mãe maravilhosa, com esses filhotes, marido, enfim. Gente, obrigada por estarem conosco. Mais uma Conversas com Propósito, feita com muito propósito e com essa mulher aí inspiradora. Muito obrigada. Tchau, tchau.